Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início a uma maratona de lives que vão debater temas do direito tributário dentro da proposta do Congresso Paraibano de Direito Tributário. E para isso nós vamos contar com a participação hoje, já convidar aqui do colega advogado Alex Taveira e do colega também, auditor fiscal, Mendes Rios, auditor fiscal da Receita Federal, que estará conosco, debatendo e explanando sobre o tema cidadania fiscal. Olá, Alex, seja bem-vindo. Olá, Joevan. Boa tarde a todos. Estou bem, graças Maravilha. a Deus. Você está bem? Estamos sempre, na medida do possível, administrando ainda essa pandemia que está em curso, né? Sem dúvida. Momento difícil. E aí, para a gente verificar como a gente vai se adaptando com essa situação. E, assim, continuamos usando as ferramentas que temos à disposição, né, Alex? Para fazer transmissões como essa, manter as reuniões. E aí, dar as boas-vindas aí aos nossos colegas. Primeiro as damas, viu, Gilberto? Me dê licença para dar as boas-vindas primeiro às damas. A nossa colega Rafaela Jales aí, que é a nossa coordenadora geral do evento, do Congresso de Direito Tributário, que já vai para o 4º ano, Rafaela. 4º ano. Que maravilha, ó. Não pode faltar, tá? Isso aí foi do primeiro ano. Canequinha aqui do primeiro ano. Estamos juntos desde então. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Para mim é sempre uma satisfação coordenar e estar à frente desse congresso. Cortou teu áudio, Rafa. Online, recebendo aí vários convidados, né, para essa edição de todo o Brasil. E fico muito honrada em ter aqui o Dr. Gilberto presente em nossa live hoje. Também nosso amigo Alex Taveira, que vai estar participando. Gilbervan também, que sempre nos ajuda aí nessa mediação aí de nossas lives que estão iniciando. E então, desde já, agradeço a vocês a participação e aproveito para fazer o convite a todos os colegas para essa 4ª edição. Teremos aí grandes nomes do direito tributário de todo o Brasil. A gente terá a participação do ministro do TCU, Bruno Dantas. Teremos também a honra de ter doutor Heleno Torres aqui em nosso evento, irmão do doutor Alex, para falar aí de tributação no agronegócio, tema muito importante. A gente vai ter aí vários temas, várias temáticas, tanto relacionadas com a parte administrativa, com a parte econômica, bem como também a parte penal. Então, a gente vai ter também temas relacionados ao direito ambiental, tema novo, palpitante aí para ser tratado no nosso evento. Marina Gadelha, que é uma estudiosa no assunto, doutora Daniela Patrícia também. E a gente vai ter aí vários outros colegas participando também, como o presidente da Abradet, Dr. Walter, que vai estar aí com um tema muito bom, que é a repercussão tributária no STF. Então, fica o convite para todos participarem dessa próxima edição, dia 28 e 29 de maio deste ano. Online, você assiste de casa, do seu escritório, do seu gabinete, de todo lugar. Então, essa live de hoje, que está iniciando aí, Gilbervan vai ficar aqui na coordenação. Agradeço desde já, meu amigo Gilbervan, por estar nos ajudando nesse quesito das nossas lives que vão iniciar hoje. E fico muito feliz, né? A gente já vai ter aí um assunto muito bom a ser tratado pelo Dr. Gilberto, ele que já participou também de nossos eventos, como delegado da Receita Federal. E é sempre uma honra, doutor Gilberto, ter sua participação, sua palestra também, sempre trazendo novidade e conhecimento, tanto para os profissionais como também a todos os estudantes.
Maravilha, Rafaela. Obrigado. No começo, quando chegou... Doutor Gilberto, dá as boas-vindas. Agradecer imensamente. Está tudo ok com câmera, microfone? Estão me ouvindo? Tá, maravilha. Ótimo. Eu não sei quem é que está com alguma conversa Do atrás do escritório, eu acho. né? Primeiramente, já agradecer por compartilhar esse espaço aí com o doutor Alex, que eu ainda não tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas com certeza após essa pandemia teremos essa oportunidade. Rafael, um grande abraço, enorme abraço a você e mais uma vez meus cumprimentos aí por mais um congresso de direito tributário, né, mesmo no ambiente de pandemia, quer dizer, isso não afastou você de forma nenhuma dos seus objetivos magnânimos como são. E agradecer em nome da Receita Federal, e mais especificamente em nome da área de cidadania fiscal da Receita Federal, da qual hoje eu represento aqui na 4ª região fiscal, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, por essa oportunidade de trazer realmente aqui para esses ouvintes, para esses telespectadores, né, tão seletivos, que eu sei que aqui há hoje realmente um corpo de profissionais liberais, e é exatamente o público que nós queremos atingir com a campanha Destinação. Tá? Então, hoje, te agradeço exatamente porque sei que o tema, embora esteja dentro da seara do direito tributário, mas muito mais dentro da cidadania fiscal, tá? E não do direito tributário propriamente dito. Então, lhe agradecer em nome da Receita Federal por nos permitir esse espaço. Ok? Maravilha. Então, apresentando essa temática de hoje, né, a proposta de fazermos uma sequência, uma maratona de lives, né, Rafaela? É uma proposta de fazer um pré-evento. Na verdade, é uma sequência de pré-eventos e teremos, nas próximas terças-feiras até o dia do evento, vários convidados do quilate, do nosso amigo Gilberto, para discutir temas afeitos ao direito tributário, que é nosso foco dentro do Congresso. E aí iniciamos hoje com esse tema que é fundamental, né? Eu posso dizer assim que eu ponho a cidadania fiscal dentro do universo dos direitos fundamentais do direito tributário, né? E ninguém melhor do que nosso colega Gilberto Mendes Rios, que foi delegado da Receita Federal e tem uma atuação forte nessa parte de educação fiscal, da própria cidadania fiscal, e aí mais diretamente agora na coordenação na 4ª região, né, Gilberto? Isso. 4ª região fiscal da Receita Federal, atuando à frente desse trabalho de cidadania fiscal e, mais especificamente, esse projeto ou programa, Gilberto? Destinação? Ou campanha. Campanha destinação, né? Que, quando falo em campanha destinação, a primeira pessoa que me vem em mente é Gilberto Mendes Rios, esse que está aqui conosco. E aí, contando sempre com a brilhante companhia e a parceria do nosso amigo Alex Taveira. Conheci antes seu irmão como meu professor na pós-graduação lá em São Paulo, né? E aí tive o imenso prazer de conhecê-lo depois nessa nossa militância coletiva dentro do universo do direito tributário, né, Alex? É sempre um prazer estarmos juntos aqui nesse bate-papo, né? Na verdade, é um bate-papo. Todo meu, professor Gilberto, uma honra poder integrar aqui esta live. Queria saudar a queridíssima Rafaela Jales, né, que a gente sabe, Gilberto já falou aqui, na dificuldade de montar um congresso, né, como o Congresso Paraibano de Direito Tributário, já na sua 4ª edição, sinal de sucesso sempre em cada edição. Cumprimentar o doutor Gilberto, prazer estar aqui com Vossa Excelência, doutor Gilberto. Eu conheço o seu trabalho, como o senhor já mencionou, nós não nos conhecemos pessoalmente, né, mas creio que depois dessa pandemia aí, se Deus nos permitir, iremos sim nos conhecer pessoalmente. E dizer que é um prazer estar entre amigos, falar de algo que é tão importante, que é o direito tributário, sobretudo quando a gente une esses dois temas, tributo e cidadania, né? Então, isso é muito importante e eu estou aqui à disposição para contribuir para o debate, mandar um abraço a todos aqueles que nos assistem e estão nos acompanhando nesse momento. Maravilha. Então, sem mais delongas, Gilberto Mendes Rios, meu amigo Gilberto, se posso assim lhe chamar, tenho um prazer das gratas amizades que a militância no direito tributário me trouxe.
qual o contexto da cidadania fiscal no âmbito da Receita Federal, atualmente? A cidadania fiscal, na realidade, na Receita Federal, ela sempre existiu, tá? Mas não de uma forma, digamos, orgânica. Ela até existia organizada, mas não orgânica como agora, porque o novo regimento da Receita Federal, que foi publicado no ano passado, julho do ano passado, ele inseriu realmente a cidadania fiscal como um aspecto normativo, ou seja, hoje um delegado da Receita Federal, um servidor da Receita Federal, ele não pratica mais cidadania fiscal como um ato de vontade. Ele tem a obrigação regimental, tá, de fazer isso. Tanto que hoje nós temos um grupo nacional de cidadania fiscal e nas regiões fiscais, só para esclarecer aos demais, a Receita Federal ela adota um modelo mais ou menos federativo e ela se divide em 10 regiões fiscais. E cada região fiscal dessa tem uma superintendência. Aqui, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, nós integramos a 4ª região fiscal com a nossa superintendência em Recife. E hoje eu sou o representante da cidadania fiscal no âmbito desses 4 estados. E a cidadania fiscal, hoje, ela se desenvolve, tá, basicamente no tripé comunicação, tá, mais zelo ainda com a comunicação, porque todo o aspecto de comunicação institucional da Receita Federal, ela ficava mais circunstancial, quando eu vi imposto de renda, entrevista do delegado. Agora não, agora a gente está procurando realmente levar a Receita Federal, seja através de mídias sociais, de televisão, de qualquer veículo de comunicação. E a comunicação exatamente, quer dizer, para informar sobre essas ações que estamos realizando no âmbito da cidadania fiscal, que de uma forma mais específica. Nós temos a campanha destinação. Então veja que a campanha destinação não é mais hoje um ato volitivo de Gilberto, muito embora você me conhece, sabe que é um tema que eu sempre militei, por gosto, sempre... adoro fazer isso. Eu hoje tenho a sorte de dizer eu estou fazendo na Receita que eu realmente gostaria de fazer. E os NAFs, que são os Núcleos de Apoio Contábil Fiscal, que são unidades de atendimento dentro das universidades. Nós temos nas universidades de Direito os núcleos de prática jurídica. Então, essa é a cidadania fiscal hoje dentro da Receita Federal. Está estruturada mais ou menos dessa forma. Maravilha. Então, Gilberto, a campanha de destinação, ele estaria dentro do âmbito da cidadania fiscal? Ou seriam paralelos? Como é que funciona na prática? Regimentalmente dentro do âmbito da cidadania fiscal. NAF e campanha de destinação. E temos um outro projeto que também eu estou coordenando aqui na 4ª região, que ainda não está dentro desse escopo da cidadania fiscal, mas eu estou lutando para colocar, que são os PAV, os pontos de atendimento virtuais da Receita Federal. Uma coisa fantástica, cara. Em parceria com os municípios disponibilizam servidores da sua área de atendimento, seus recursos tecnológicos, basicamente um computador com internet. E esses servidores municipais, eles enviam demandas de contribuintes para a Receita Federal via um processo, via um dossiê digital de atendimento, não aquele e-mail. E aqui nós temos uma equipe específica do PAV que fica atendendo essas demandas com o compromisso de atendê-las no máximo em D+2, ou seja, no máximo em 2 dias. Só para você ter ideia, Gilberto, nós temos um PAV aqui vizinho em Boa Vista. Esse PAV, o que ele envia para a gente de solicitações, de demandas referentes ao CPF, é um negócio incrível. Então, é algo fantástico, algo que me anima, porque você imagina hoje, numa situação de pandemia, fazer o cidadão sair de Boa Vista, ter que agendar ainda aqui na agência da Receita Federal, lutar para conseguir uma vaga de agendamento, e quando chegar aqui ainda correr o risco de, por uma questão documental, ainda não ter o CPF dele resolvido, ou ir nos Correios e pagar R$ 7,50 e também não ter solucionado. E aí não, o serviço é gratuito e praticamente imediato. E já temos agora aqui, juntando Paraíba e Pernambuco, 93 PAV. Somos uma referência nacional em termos de ponto de atendimento virtual. E a minha luta é para inserir os PAVs também dentro do contexto de cidadania fiscal.
É muito interessante essa abordagem, nessa parceria com os municípios, Gilberto. Eu lembro que uma vez você comentou comigo de um projeto que dentro desse âmbito do atendimento, para facilitar o atendimento ao contribuinte, né, e resolver as demandas, que estava se operacionalizando, além do plantão fiscal que existe dentro da Receita Federal, existia uma parceria com algumas universidades, né, montado esses postos de atendimento. São os E NAP, agora, os mais núcleos recentemente, de apoio contábil e fiscal. Isso. E agora, mais recentemente, esse suporte junto com os municípios para descentralizar, né? Descentralizar o atendimento. Dar capilaridade e, sobretudo, levar cidadania para o cidadão. Você imagina um cidadão que mora numa cidade do interior da Paraíba, ele tem para ir resolver. Vamos pegar lá, por exemplo, Olho d'Água, na Paraíba, o Itaporanga. Ele tem que pegar aquelas, não é nem van, aquelas picapes em condições desumanas. Viajar, vai pagar, vai gastar R$20, talvez, só para ir e para voltar. Ainda vai ter que pagar a alimentação. E outra, você fortalece também a economia local com esses projetos. Por quê? Porque você mantém o cidadão dentro do município. Então, aquele dinheiro que ele teria que gastar fora, ele vai gastar ali, ele já economizou. E fortalece os vínculos do município com o cidadão. Porque para o cidadão, Gilberto, quando ele vai numa prefeitura de um município, tá, e o colega lá do município atende a demanda dele, seja uma pesquisa de situação fiscal, seja um problema de CPF, seja qualquer uma inscrição no CAFI, qualquer que seja a demanda, para aquele cidadão, não foi a Receita Federal que resolveu, foi o município. E nós queremos que seja realmente assim. Essa é a ideia, fortalecer realmente esse vínculo, essa sensação de pertencimento do cidadão ao seu município. Então, isso, para mim, é o jogo aqui do ganha-ganha, ganha o cidadão, ganha a Receita, porque dá mais capilaridade ao seu atendimento, e ganha, sobretudo, o contribuinte, ganhando tanto economicamente, porque economiza tempo, risco, né? Tem os seus riscos de contaminação, de acidentes aí reduzidos drasticamente, e ganha cidadania. É verdade. Isso, ganha cidadania. Uma dúvida que me ocorreu agora, Gilberto, e aí eu já estou falando como integrante da administração tributária aqui do município de Campina Grande, interessado na eventual expansão para o atendimento aqui dentro do âmbito do município, né, Alex? É aproveitar, e Campina Grande, tem que dar exemplo, né? Ela tem essa polaridade, aí já olhou meio atravessado o pessoense nato aí, Alex, olha, querendo passar de Campina, né? Para ver que Campina tem que dar exemplo mesmo e colocar como um polo, né? Como João Pessoa, que é uma capital, Campina Grande como polo regional tem que dar esse exemplo dessa facilitação para multiplicar isso, né? E aí, eventualmente hoje, aí falando de interesse dos municípios que queiram implantar isso no âmbito das suas administrações tributárias, qual seria o custo para o município? Como é que isso funcionaria, Alex, Gilberto? O custo que o município tem é basicamente um certificado digital, porque os computadores ele já tem, internet ele já tem, todo município tem, o servidor ele já tem, ele não vai contratar ninguém para isso, é um servidor, ele não há necessariamente que ser um servidor efetivo, ele pode ser contratado, e quando eu digo contratado, alguém já pertencente ao quadro do município na condição de contratado, não um servidor efetivo. Sim. Então, esse PAV, ele não precisa alugar nenhum imóvel, é um serviço. Então, normalmente, hoje, esse serviço está funcionando dentro dos municípios. Por exemplo, aquele município que tem Casa do Empreendedor, muitos deles optaram por colocar na Casa do Empreendedor, e fantástico, fantástico, porque ali já vai o MEI, e o MEI é um demandante, muito demandante de serviços da Receita Federal. Posso citar exemplos de Juripiranga, de Picuí, que são exemplos fantásticos assim, de PAV que funcionam dentro da Casa do Empreendedor. Outros municípios vinculam ao CRAS, que é um serviço de atendimento, então a pessoa que atende o Bolsa Família. Então, veja que não precisa ele criar nenhuma estrutura. A única coisa, o único custo que ele terá é com um certificado digital para que o colega lá do município possa ter acesso ao dossiê digital que é criado em nome do município, para que ele junte a demanda do cidadão àquele processo.
regra é muito simples, né? Vamos supor o seguinte, Gilberto chega, pronto, você falou que o PAV é em Campina Grande. Então, Gilberto chega em Campina Grande, no PAV, digamos que esse PAV funcione lá no Mercado das Malvinas, que seria um excelente local para um PAV, tá? Que funcione lá. E diz, olha, eu fui praticar um ato da minha vida civil, fui na Caixa Econômica pegar um empréstimo e eles disseram que eu não podia ter esse empréstimo porque eu estou com um problema aqui na Receita. Só que eu não sei que problema é, está fechado lá, como é que eu faço? Então, eu vou autorizar o município de Campina Grande, já existe o formuláriozinho pronto, autoriza o município de Campina Grande a solicitar a minha situação fiscal junto à Receita Federal, tá? E faço o requerimento do serviço. Eu tenho um outro formuláriozinho padrão que já tem. O colega lá do município pega isso, digitaliza e junta a esse dossiê digital de atendimento. E para isso ele precisa do certificado digital. Esse dossiê é em nome do município, por isso ele precisa do certificado e de uma procuração eletrônica do prefeito ou da prefeita. E nós aqui temos a nossa equipe de apoio que ficamos diretamente, toda hora que eu fico olhando aqui, um colega lá, ele fica olhando e distribuindo os serviços para a equipe. Tá, olha, Cortês tem 4 CPFs, aí a colega que cuida só de CPF resolve aquele problema de CPF. Sei lá, Juripiranga tem 4 demandas sobre isso. Resolve aquelas 4 demandas e damos um despacho do processo. No outro dia, o colega lá da prefeitura simplesmente avisa ao contribuinte, ou ele passa lá e diz, olha, não, já foi atendido, já está ok, está tudo ok. Então, simples assim, sem custo. O único custo para o município é um certificado digital que custa hoje em torno de R$250. Entendi. Ô Gilberto, uma Somente dúvida. isso. Um colega que nos acompanha aqui perguntando como implantar, mas eu acredito que você já explicou. É um simples convênio com a Receita Federal? Precisa celebrar algum convênio para essa É um mandado, simples né? acordo de cooperação técnica. Cooperação técnica com a Receita Assinamos Federal um acordo e de disponibilizar a cooperação estrutura técnica, mínima. o município nos indica os nomes das pessoas que irão atuar no PAV Certo. e nós iremos capacitar. Estamos agora, todo mês de abril, capacitando 44 PAVs. Tá? Está acontecendo agora, nesse momento, uma capacitação com a colega Aislane. Então, todo mês de abril foi de capacitação, todas as capacitações online, através da plataforma aqui no Microsoft Teams, que a Receita utiliza. E esses colegas recebem um certificado que foram capacitados naquelas grades. Então, assim, é algo que está funcionando muito bem, sobretudo para o cidadão. E todo dia eu recebo algumas demandas de municípios querendo implantar, mas a gente vamos aguardar maio, terminar essas capacitações. Por quê? Porque o custo para você implantar um PAV, o custo que eu digo para a gente aqui em termos de esforço humano, de capacitar um PAV, é o mesmo que temos para 10, para 40, para 50. Então, a gente, por uma questão de economicidade mesmo, nós buscamos reunir pelo menos um grupo de 10 ou 15 para implantarmos e fazermos essas capacitações. Mas o município que estiver me ouvindo, estiver interessado, tá, pode enviar um e-mail. Meu e-mail institucional é gilberto.mendesrios@rfb.gov.br. Tá? Pode enviar um e-mail para mim, tá, que depois nós entraremos em contato com esse município. Gilberto, repete aí o e-mail. Gilberto.mendesrios. Algo mais? Repete o e-mail, Gilberto. Gilberto.mendesrios@rfb, de Receita Federal do Brasil, né? .gov.br. As iniciais dos nomes, Gilberto, Mendes e Rios, são maiúsculas. Não sei por que a Receita criou isso maiúsculo, só para complicar mais um pouquinho. No e-mail tem que ser maiúsculo? Eu nunca testei se pega minúsculo. Tem aqui comentário, né? Deixa eu ver se eu envio aqui um comentário aqui, você vê se vai. Estou tentando aqui, estou mandando não, aqui não para mim não vai. Nos comentários o teu e-mail aí de contato. Da Receita. Alex, tens alguma... É isso? Está corretíssimo. Maravilha. Tens alguma pergunta aí para conduzir o nosso participante aí sobre essa temática? Certeza, doutor Gilberto. Estava aqui ouvindo atentamente, né, as respostas do doutor Gilberto.
E maravilhado, né? Tamanhos projetos que vêm sendo desenvolvidos pela Receita Federal do Brasil com o intuito de trazer para mais perto o contribuinte, o cidadão, para que ele possa entender um pouco mais, né, da dinâmica da tributação. No senso popular, não é, o pagar tributo é sempre algo muito associado a algo ruim, não é? Quando, na verdade, pagar tributo é um dever cívico, né? Eu fui iniciado aí com os estudos do professor Casal Tanabás, né, o dever fundamental de pagar impostos. Então, eu compreendi desde muito cedo o nosso papel como cidadão de contribuir para que o Estado ele possa também ofertar, não é, para as pessoas que não têm condições de contribuir, serviços e bens essenciais. Mas, muitas vezes, me parece, doutor Gilberto, aí eu queria que o senhor pudesse apontar se existe algum programa, algum projeto, alguma iniciativa nesse sentido em andamento. Me parece que o cidadão conhece pouco a respeito para onde vão os tributos que ele paga, e aí a gente acaba recaindo naquele mesma questão da educação fiscal, né? Como é que anda, então, aí os projetos de educação fiscal dentro desse setor que o senhor coordena, que é a questão da cidadania fiscal da 4ª Região? Se existe, se estão em andamento, como é que a gente pode difundir de forma mais abrangente esses programas? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Sim, doutor. Esse é exatamente um dos escopos da área de cidadania fiscal, é exatamente esclarecer a população, porque muita gente só diz assim, a Receita Federal só existe para cobrar tributo. Bom, fundamentalmente ela existe para cobrar tributo porque ela foi criada para isso, mas ela não cria os tributos. Quem cria os tributos é a União, o Estado, os municípios, dentro da sua competência tributária que está lá na Constituição. Mas é a nossa função cobrar, tá? Mas sempre buscamos também, tá? Não apenas cobrar, mas esclarecer sobre essa cobrança. E isso também é um dos escopos da área da cidadania fiscal. Inúmeros colegas fazem palestras sobre isso, inclusive o Gilbervan já teve a oportunidade de participar de uma palestra que tem aqui sobre a função social do tributo, e você citou aí o Casal Tanabás, e eu tenho aqui também o meu mestre aqui, o Marciano Buffon, que também é discípulo do Casal Tanabás, tá? E outros também, né? Como Anthony Beat, que está aqui com o livro Desigualdade. A gente lê muito sobre isso, exatamente para levar. E temos a obrigação, aí sim, tá? Mas, por exemplo, qualquer universidade, qualquer entidade que queira nos solicitar uma palestra sobre dentro da área de cidadania fiscal, pode nos solicitar. A Receita Federal está buscando esses espaços. Nós queremos realmente levar esse conhecimento. Nós queremos realmente, digamos, mitigar um pouco essa verdadeira ojeriza com relação ao tributo. Porque o tributo, sem tributo, não é Estado. Olha aí, né, o nosso exemplo agora, diante da pandemia, as mágicas que se busca fazer com orçamento, porque a arrecadação cai, se bem que ela subiu, né? É uma mágica, a arrecadação aumentou. Mas, enfim, sem tributo não há Estado. A questão que se coloca a justiça fiscal. Tá? Tanto sob o aspecto do quanto ele é cobrado, quanto, né, de tributo é cobrado, e mais especificamente sobre a distribuição e aplicação desse tributo. Então, isso nós buscamos fazer e fazemos sim, e buscamos espaços para fazer. Então, alguma universidade que esteja aí nos ouvindo, ou mesmo uma entidade como a OAB, como qualquer outra, pode nos solicitar que nós faremos uma palestra assim, ou faremos online, ou quando voltar a possibilidade de fazermos presencial, que eu adoro, né? Eu me sinto muito bem fazendo isso. E sim, temos a obrigação de fazer essa palestra, não essa, mas palestras, com as universidades que aderiram ao NAF, as universidades que possuem um núcleo de apoio fiscal. Aí sim, já está dentro do acordo de cooperação técnica que a Receita Federal, além de capacitar esses alunos, ela tem a obrigação de ministrar pelo menos 2 palestras por ano. Não precisa ser um servidor da Receita Federal, mas ela poderá levar, por exemplo, um doutor Alex para fazer uma palestra, poderá Gilbervan para fazer uma palestra, mas ela terá que promover pelo menos 2 palestras. Então, a gente trabalha muito realmente nessa área de cidadania fiscal.
Muito bom, muito obrigado, doutor Gilberto. E aí, dentro dessa perspectiva, né, está aqui a doutora Ana Catarina, que é a presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Paraíba, quem eu quero mandar um grande abraço, né? Ficou atenta aí ao seu comentário dessas parcerias que podem ser feitas para futuras palestras, né? Tenho certeza que ela pegou bem essa dinâmica, vai convidar o doutor Gilberto para fazer uma palestra futuramente. Aí a gente cai bem dentro do tema dessa live. Essa questão da destinação, né? De você poder destinar uma parte daquilo que você está contribuindo. Como é que o cidadão, por exemplo, que está nos ouvindo agora, ele poderia entender como é que funciona essa destinação? O que é importante destinar para esses fundos parte daquele tributo que a gente recolhe? Isso vai, de certa forma, impactar a minha vida? Como é que a Receita Federal tem enxergado isso para o cidadão, digamos assim? Eu diria, sim, que isso vai impactar não apenas a sua vida e para o resto dela, mas impactar, sobretudo, a vida de milhões de jovens e adolescentes e de milhões de idosos que vivem hoje, já viviam, mas hoje, numa situação de total arrefecimento dessa situação, em situação realmente de total abandono, em situação de total exclusão social. Para você ter ideia, em 2019, isso são dados de 2019, a Fundação Abrinq produziu um relatório muito, muito bem produzido, e com dados, né? Ou seja, ela tabulou dados coletados lá da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar. Isso em 2019, nós tínhamos nesse Brasil 19 milhões e meio de crianças de 0 a 14 anos, vivendo dentro de uma família ou extremamente pobre ou pobre. O que é o conceito de extremamente pobre? Tá? São aquelas pessoas ou aquela família que vive com uma renda de até 1/4 de um salário mínimo, aproximadamente hoje R$306. E o pobre, aquele que vive, né, com uma renda aproximadamente aí hoje de R$886 por mês. Então nós temos nada mais, nada menos do que 19 milhões e meio, isso em 2019, quando não se falava ainda em pandemia. Nós sabemos que esse dado triplicou. Então, desses 19 milhões e meio, 9 milhões e 100 mil aproximadamente vivem em situação de extrema pobreza. E os outros 10 milhões e 200 mil em situação de pobreza. E mais drástico ainda, meus amigos, que eu creio que a maioria dos nossos ouvintes agora estão aqui, são nordestinos, mais drasticamente, 38,4% desse total está aqui no nosso Nordeste. E 36% no Norte. Então, olha o nível de responsabilidade que nós temos. E a campanha Destinação, ela busca fortalecer os fundos dos direitos da criança e do adolescente e os fundos dos direitos do idoso, e fortalecer com o quê? Com dinheiro. Porque essas pessoas, essas crianças, se antes já necessitavam de políticas públicas de inclusão social, essas políticas públicas agora elas terão ou que ser ainda mais eficientes, ou se multiplicarem, ou as pessoas se multiplicarem, ou seja, as pessoas aderentes a essas políticas públicas se multiplicarem para dar conta também da multiplicação por 3 desse contingente humano totalmente excluído, totalmente marginalizado na sociedade. Nós estamos falando de jovens e adolescentes de 0 a 14 anos, sem nenhuma perspectiva, sem escola, sem lazer, sem educação. E as pessoas se perguntam o seguinte: mas por que eu devo fazer isso? Isso é uma obrigação do Estado. Eu já pago muito imposto. E é verdade, todos nós já pagamos muito imposto. Isso é inegável. Muito embora o seguinte, é uma falácia que nós temos a maior carga tributária do mundo. Não é, nós não temos a maior carga tributária do mundo. Nós temos um sistema tributário iníquo, né, desigual, mas não temos a maior carga tributária do mundo. Tá? É aquilo que eu falei, da justiça fiscal.
Mas precisamos fazer, por quê? Primeiro, porque é um mandamento constitucional. Esse Estado brasileiro que pretende ser, né, democrático de direito, ele estabeleceu como um dos seus objetivos, lá no artigo 3º, a redução da pobreza e das desigualdades sociais. E, como consequência disso, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Gente, como é que se pode pensar em redução de pobreza e desigualdade? Como é que se pode pensar em uma sociedade justa quando nós temos aí, poxa, 38% das crianças de 0 a 14 anos nesse país, só aqui no Nordeste, de 19 milhões e meio, só aqui no Nordeste, 38% vivendo em situação de total miséria. Então, será que eu não posso fazer mais? E muitas pessoas dizem, mas eu já faço. Eu ajudo ao filho da minha empregada, eu pago a escola do filho da minha empregada, aí eu pago a escola do meu sobrinho, que é minha irmã, o meu irmão não tem condições. Fantástico, ótimo, continue fazendo isso. Nós queremos que você continue fazendo isso. Mas isso que você está fazendo está dentro do campo da caridade. Que nós estamos pedindo a você, o que a campanha pede a você, é que você pratique solidariedade. Porque quando você destina para um fundo dos direitos da criança e do adolescente, ou para um fundo do idoso, você não está beneficiando apenas aquela criança ou aquele idoso. Porque a caridade, ela sempre se estabelece numa relação biunívoca, de mim para você. Uhum. E a solidariedade, não, ela é ampla. Eu nem sei mesmo a quem eu ajudei, aí está a beleza da coisa. Mas eu sei que eu ajudei. Né? Com a minha destinação, com a destinação que eu fiz lá no imposto de renda. Então, isso impacta muito a vida do cidadão, doutor. Porque você imagina o seguinte, né? Quem teve também uma infância pobre, de dificuldades, que não nasceu em berço de ouro e conhece também o que é dificuldade, mas conseguiu vencer essas dificuldades, não importa como, e hoje está bem sucedido na vida, é advogado, é professor, é servidor público, é médico, enfim, mas é empresário, mas enfim, conseguiu, né, pular alguns estágios da pirâmide social, chegar lá em cima. E essas pessoas têm que olhar para baixo. Tá? Porque é muito triste, nós que somos aqui de Campina Grande, sabemos aqui, quando a gente cruza várias ruas aqui, vamos aqui tomar como exemplo, ali, quebra-quilos, né, com a Canal, e vem aqueles menininhos jogar água no vidro do nosso carro, e a primeira atitude nossa, fechar o vidro. Ou por medo, ou por repulsa. E deve ser muito triste ter medo de criança, ou repulsa por criança, ou medo de velho, ou repulsa por velho. E a campanha Destinação busca exatamente isso. E quando nós reduzimos essas desigualdades, é claro que nós estamos tirando de nós também essa oportunidade de sentir repulsa ou de sentir medo. Perfeito, doutor Então, Gilberto. Gostei, fiquei assim maravilhado com a sua com a distinção, né, entre caridade e solidariedade. Foi assim bastante marcante. Eu concordo com o senhor integralmente. A tributação, a atividade financeira do Estado, ela é uma atividade meio que possibilita o Estado justamente perseguir essas atividades fins, tais quais reduzir as desigualdades, né, e garantir o desenvolvimento, o bem de todos, sem nenhuma discriminação de qualquer tipo, gênero, raça, sexo, idade, cor e nada desse tipo. E esse programa, né, como o senhor chama, campanha de destinação, de destinação, ela vem para somar, né, para facilitar essa integração e saber que a gente pode estar ali contribuindo para ampliar, maximizar os programas de defesa do idoso, maximizar e potencializar a defesa da criança e do adolescente. Então, isso é algo muito louvável. Parabenizo a Receita Federal por isso. E aqui na pessoa do senhor, né, servidor, que também tem se empenhado bastante para garantir uma cidadania aos nossos contribuintes, aos nossos cidadãos, sobretudo nordestino, como já foi apontado, né, que está aí dentre os maiores números dessas desigualdades que nós comentamos. Muito obrigado, doutor Gilberto. Fico muito feliz aí dos seus comentários, viu? Senhor Gilberto. Alex, e o que é mais interessante dessa campanha
Eu sempre nas minhas primeiras aulas, e tem alguns alunos meus que estão aqui nos acompanhando, sabem que eu sempre faço a explanação acerca de qual é a função do tributo, a finalidade, a função social, a própria necessidade do tributo para a manutenção do Estado, mas não o Estado pelo Estado, mas o Estado como prestador de serviço para a sociedade, gestor dessa sociedade, né? E eu sempre tenho ressaltado a necessidade da participação popular em orçamentos participativos que sejam implementados por estados e municípios, na discussão da orientação de políticas públicas. E a campanha de destinação, ele tem esse viés, né? A partir do momento que você toma por decisão destinar parte do seu imposto de renda para uma política pública direcionada a adolescentes, a crianças e a idosos nessa abordagem, você acaba por direcionar a política pública, né? Basta para isso que o município faça o procedimento de organização, né, Gilberto? E aí daqui a pouco eu vou pedir para você até comentar sobre isso. Organizar o fundo municipal nesse aspecto aí, para que o recurso seja direcionado para esse município e é um direcionamento, entenda, vinculado. O recurso que vai ser orientado, destinado a partir da destinação que você faz, seu imposto de renda, ninguém está pagando mais. Ninguém está tendo que pagar mais nada do seu bolso. Apenas está dizendo, olha, deste percentual que eu tenho a pagar do meu imposto de renda, eu quero, cidadão, que seja aplicado em campanhas que vão favorecer, trabalhos que vão favorecer, subsidiar, orientar, amparar crianças, adolescentes e idosos. Eu digo mais, se pudesse destinar mais, Gilberto, eu destinaria. Também acho. Mas pode. Mas não tem um limite, né? No programa, na não, campanha de mas destinação. pode mais do que os 3% da declaração. Na realidade, a possibilidade para você destinar, a campanha de destinação, ela ocorre o ano todo. Ela é, digamos, fortalecida, ela ganha mais relevo agora nos meses de março e abril, esse ano também mais, né, que foi prorrogado até maio, tá? Porque é uma oportunidade, digamos, daquele cidadão que não cumpriu o seu dever social ao longo do ano, fazer o seu meia-culpa. Porque ao longo do ano calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, qualquer cidadão ou cidadã, ele pode destinar, tá, até 6% do seu imposto devido. Gente, deixa eu só esclarecer, tá? Imposto devido não é imposto a pagar, ok? O que é o imposto devido? Todo cidadão, né, que trabalha, que é assalariado, tudo, ele recebe lá de sua empresa aquele demonstrativo para o imposto de renda. E ali vem o rendimento tributável. Sei lá, vamos colocar aqui 150 mil. Então, o cidadão que declara pelo modelo completo, porque para destinar, obrigatoriamente tem que ser pelo modelo completo, porque a destinação é uma despesa dedutível. Então, não pode ser pelo desconto padrão. Simplificado. Então, ele lança lá as suas despesas, lá, a escola de menino, dentista, enfim, todas as despesas dedutíveis. Chegou a 50 mil reais de despesa, então eles têm uma base tributável de 100 mil. Vamos aqui, para facilitar o nosso raciocínio, uma alíquota do imposto de renda de 10%, que é o sonho de muita gente. Tá, uma alíquota de 10%. Então, esse cidadão ele tem um imposto devido de 10 mil reais. Ora, mas ao longo do ano, ele já foi pagando imposto sob a forma de imposto de renda retido na fonte, lá no seu contra-cheque. Então, isso também é apurado. Olha, quanto você teve de retenção na fonte já? Eu tive 8 mil. Então, 10 mil que eu apurei de imposto devido, menos os 8 que eu já antecipei, eu só vou pagar 2 mil. Se, por outro lado, ele tiver 12 mil de imposto retido, então, ele tem uma restituição de 2 mil reais. Então, a base de cálculo dessa destinação é o imposto devido. Então, isso implica que tanto o cidadão que apura imposto a pagar, como aquele que apura imposto a restituir, ele não poderá, ele deverá destinar. Tá? Por quê? Cidadão lá, no caso do nosso exemplo, apurou 2 mil reais de imposto a pagar. Aí não é mais o imposto devido. O imposto devido foi 10 mil. Pô, vou pagar 2 mil de imposto? Não vou, cara. Para que eu vou pagar 2 mil de imposto se eu tenho a possibilidade de destinar uma parte disso aqui, tá,
para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do idoso da minha cidade, do meu estado, ou de outra cidade, de um município com a qual eu tenho uma relação de pertencimento, de simpatia, então eu vou fazer isso. E o programa ele já mostra para você, tá? Então, para isso, basta o cidadão ir lá na declaração de doações diretamente na declaração. E ele já vai abrir lá a abinha idoso, criança e adolescente e idoso. Então, quando ele abre criança e adolescente, já abre o valorzinho lá, dizer, olha, você pode destinar até tanto, o limite. Tá? Que é exatamente 3% do imposto devido. Isso no momento da declaração. A mesma coisa para 3 ou 6, Gilberto? No momento da declaração, tá? 3% para a criança e 3% para o idoso. Agora, ao longo do ano calendário, o cidadão ele poderá destinar até 6% desse imposto devido, aí não mais apenas para o Fundo do Direito da Criança e não mais apenas para o idoso, mas para 5 fundos. Dentre eles, a criança e o idoso. E além desses dois, o PRONAC, que é exatamente para incentivar projetos culturais, quer dizer, a turma aí ligada a cinema, outros projetos culturais, então pode destinar para esse fundo, pode ser destinado também para apoio, incremento de atividades audiovisuais e também atividades desportivas. Então, ele pode pegar esses 6% que ele tem direito e distribuir para todos esses fundos ou apenas para um deles. Mas tá, isso irá impactar esse limite dos 3% lá no momento da declaração. Ou seja, se ele já destinou esse 6% todinho aqui, lá na declaração ele não vai poder destinar mais nada. Se ele destinou apenas 4%, lá ele vai poder destinar ainda 2%. Ou seja, temos um limite global anual. Tá? Então, basta, como é que ele pode fazer isso? Ele simplesmente procura o conselho responsável por esse fundo e diz, olha, eu queria destinar, me dá aí a conta bancária, pega um recibo, né, daquilo que ele destinou, faz uma transferência bancária, gente. Guarda aquilo ali, por quê? Porque no momento da entrega da declaração dele, vamos supor aqui que eu tenha feito isso, ou o Gilberto tenha feito isso para o Fundo da Criança e do Adolescente aqui de Campina Grande, o ano de 2020 todo. Todo mês, tá? Ele entrava lá no home bank dele e transferia lá R$100, né, para o Fundo da Criança e do Adolescente de Campina Grande. Então, ele transferiu R$1.200. É claro que o Gilberto, como isso é uma despesa dedutível, é claro que ele vai informar isso na declaração dele agora. E ele vai informar isso onde? Lá em doações efetuadas. E o conselho gestor desse fundo ele tem a obrigação, anualmente, até 31 de março, de enviar para a Receita Federal uma declaração chamada DBF, Declaração de Benefícios Fiscais, informando as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que destinaram para aquele fundo. Então, no caso do nosso exemplo, o Conselho da Criança e do Adolescente aqui de Campina Grande deve ter enviado até 31 de março para a Receita Federal uma DBF, constando lá, olha, CPF, número tal, Gilbevan destinou ao longo do ano calendário R$1.200. Então, esses R$1.200, Gilbevan, ele será, digamos, abatido do limite total que você tem no momento da declaração. Tá? Mas o contribuinte ele não precisa fazer cálculo nenhum, gente. O programa traz tudo. Tá? Como traz também a impressão do DAF. Depois que ele destina, ele vai lá na ficha imprimir, na aba, digamos, imprimir, e lá ele vai imprimir o DAF do imposto, que esse tem que ser pago, ele pode parcelar, evidentemente, e esse imposto, se ele apurou o imposto a pagar, ele virá deduzido daquilo que ele destinou, ou seja, se ele ia pagar 1.000, destinou 200, ele vai pagar só 800. E ele vai poder continuar parcelando normalmente em até 8 prestações, como sempre foi, lá diretamente no programa da declaração. E vai imprimir o DAF da destinação que ele fez para a criança e o DAF da destinação que ele fez para o idoso e pagar esse DAF até o último dia do prazo de entrega da declaração, no caso agora até 31 de maio. Tá? Então é muito simples, não há trabalho, não há risco. Tá? Então só resta agora praticarmos solidariedade, tá? E elevarmos o potencial
dos fundos dos direitos da criança e do adolescente do Brasil como um todo, para que possamos, para que esses conselhos e as organizações da sociedade civil, e há muitas realmente realizando belíssimos trabalhos, possam realmente realizar esse trabalho de inclusão social desses nossos jovens, dessas nossas crianças, desses nossos jovens, e dar uma melhor dignidade aos nossos idosos. Maravilha. Gilberto, tem algumas questões que foram colocadas aqui pelas pessoas que nos acompanham. Por exemplo, o colega Cleiton perguntou assim, se dentro dessa temática, dessa distribuição de renda, de destinação, se a reforma tributária que está aí sendo discutido, de alguma forma ajudaria a amenizar essa questão. O que, é que você acha? A reforma tributária vai ajudar a amenizar essa questão, tá? No momento em que ela realmente, por exemplo, aquilo que eu falei, acho que o grande problema nosso, colega, não é a cobrança do imposto, o quanto se paga. Na realidade, tá? E não estou falando isso porque trabalho na Receita Federal, não, gente. Nós também não estamos na Receita Federal, nós fazemos o exercício da nossa função apenas. Tá? Mas é realmente uma falácia. Falo isso, doutor também estuda aí, estudou Casal Tanabás. É realmente uma falácia essa coisa que nós pagamos muito tributo. Quer dizer, na realidade, nós estamos muito longe, sobretudo no imposto de renda da pessoa física, muito longe, tá, de países europeus, tá, de países nórdicos. Então, o problema não está no quanto pagamos. O problema está, primeiro, no custo do Estado. Nós temos um Estado muito caro. Então, primeiro, eu acho que junto com só uma reforma tributária, para melhorar essa situação, colega, não é suficiente. É necessário também uma reforma administrativa. Nós temos que partir, sim, para um Estado menos custoso. O nosso Estado custa muito caro. Então, uma boa parte aí do nosso orçamento é para sustentar o Estado, de um modo geral, seja salário de servidor público, estrutura de órgãos públicos, tudo isso. Então, temos realmente um Estado muito caro. Tá? E olha que eu sou um servidor estadual. Estadual no sentido de servidor público, né, do Estado brasileiro, tá? Não do Estado da Paraíba. Mas tenho essa consciência. O nosso Estado é extremamente caro. Então, não é só uma reforma tributária. Temos que ter uma reforma tributária e temos que ter também uma reforma administrativa que permita realmente, ao longo do tempo, vamos ter um corte zero, não, olha, a partir de hoje... Não, reforma não é, digamos, uma revolução. Ela proporciona uma evolução, mas que seja algo gradativo, para que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, tenhamos realmente um Estado funcional. Tá? E acho que a pandemia, né, ela está sendo um grande ensinamento para a gente. Olhem só, instituições como a Receita Federal, tá? Né, grande parte dos servidores, como eu, obrigatoriamente por norma legal, desde 18 de março de 2020 em home office, e nem por isso deixei de produzir, muito pelo contrário, estou trabalhando muito mais. E como eu, inúmeros colegas. E as instituições descobriram meios, formas de atender as pessoas, né, e seus clientes, digamos assim, no sentido genérico da coisa, sem enormes prejuízos. Olha o exemplo que eu citei aqui do PAV, olha o exemplo do NAF. Então, temos que ser criativos. Então, eu acho que não há mais lugar realmente, não haverá, tá? Não haverá mais lugar para instituições financeiras inertes, quer dizer, aquelas agências da Receita Federal com 8, 10 servidores, tá? E esperando que o contribuinte chegue lá, quando hoje nós temos a possibilidade de chegar até ele. Então, isso vai reduzir muito o custo do Estado. É só você ir aqui no nosso prédio, onde era a Receita Federal, onde é a Receita Federal aqui, que agora é uma agência, e ver a quantidade de espaços vazios que temos lá. E já há uma norma sobre isso, uma norma muito recente, tá, de que esses espaços serão aproveitados, levando outros órgãos lá para dentro. Por que a extinta delegacia da Receita Federal daqui, que hoje é uma agência, vai ficar com enormes espaços, Gilbervan conhece lá, enormes espaços, tá, desativados, quando outros órgãos estão mal instalados e pagando caro ainda, tá, para habitar instalações não adequadas. Então, leva esse pessoal para lá. Então, eu acho que nós estamos nos encaminhando bem. Tá? Mas, eu repito, a meu ver, não é apenas a reforma tributária.
Temos sim, é necessário uma reforma tributária mais justa, sobretudo no aspecto da distribuição dos tributos. Da distribuição e da aplicação dos tributos. Não apenas distribuição, mas de aplicação também. Gilberto, quando você fala nessa tônica aí de atendimento, melhoria, reforma administrativa, eu destaco uma iniciativa que vem sendo implementada nessa atual gestão aqui no município de Campina Grande, sem fazer nenhuma apologia a gestões, tá? Apenas replicando os bons exemplos e as boas iniciativas, que é uma, vamos chamar assim popular, uma pegada de uma reestruturação administrativa para melhorar a prestação de serviço para Sua Majestade o contribuinte. Quem nos sustenta, a finalidade da administração é a sociedade. Então, o contribuinte faz parte dessa sociedade, ele tem que ter a prestação de serviço de forma rápida, eficaz, simplificada, e a gente vem num trabalho aqui intenso de buscar ferramentas, assim como alguns que Gilberto citou dessas parcerias com o município, para melhorar isso. E isso tem que, a mini reforma, né? Dentro do seu âmbito de atuação de cada administração, de cada campo de atuação de atendimento, como melhorar, como facilitar o atendimento, resolução de demandas do contribuinte, e não simplesmente pensando, se eu der uma solução mais rápida, isso vai gerar mais arrecadação. Lógico, isso é consequência. Mas até como uma questão de cidadania, de justiça fiscal, a prestação de bom serviço nada mais é que a aplicação adequada e correta de recurso público, que tem sim o seu retorno nessa boa aplicação, e na medida que você bem atende qualquer pessoa que seja um serviço público, isso você está conduzindo ele a uma sensação de cidadão, no aspecto mais louvável da palavra, de se sentir cidadão, se sentir bem atendido. Então, isso é uma obrigação do servidor público, é uma obrigação da administração pública, do serviço público, promover isso. Eu, às vezes, me constranjo, Gilberto, por quantas vezes eu atendo, não querendo me vangloriar por nada, mas, assim, estou atendo um cidadão que chega lá no posto de atendimento, no meu local de trabalho, e eu fico constrangido quando alguém, de forma também constrangida, agradece pelo atendimento que foi feito, porque eu tirei ali 10, 15 minutos do meu tempo e dei a atenção para resolver a questão. E, pasmem, chega gente, Alex, para perguntar, quanto foi pelo seu serviço? Eu disse, nada. Eu já recebo por isso. Recebo bem por isso. Não precisa pagar nada. Mas eu fui atendido, não precisa pagar nada. Eu disse, não, você já está pagando, você recolhe seus impostos. A função do servidor público é fazer bem esse atendimento. Aí disse, não, mas é porque eu pensava que eu tinha que ir atrás de um vereador para poder ser atendido aqui. Veja, olha ainda a mentalidade de muitos que ainda estão, né? E aí eu vejo, ou seja, o cidadão, quando não é atendido, ele não se sente cidadão. É verdade. E é muito bom, doutor Gilberto, quando a gente pode ouvir, não é? De dois servidores, um em âmbito federal, doutor Gilberto, você no âmbito municipal de Campina Grande, ter essa preocupação, ter esse sentimento de atender bem o cidadão, e você verifica, e você até fica, né, assim, fica surpreso quando recebe esse agradecimento, porque muitas vezes o cidadão está acostumado a não ser tratado como cidadão. Muitas vezes ele tá acostumado, né, a não ter o seu problema resolvido, a de certa forma, ser tratado até mesmo com uma certa rudez, né? Isso, é claro que isso não é uma regra, mas acontece, né? Então, é importante, às vezes, a gente se colocar nessa posição, como você muito bem descreveu, que temos que facilitar e resolver esses problemas, porque assim que ele se sente parte, ele sente que aquilo que ele contribui retorna para ele em serviço, retorna para ele num bom atendimento, ele se sente parte da estrutura, né? Isso é muito importante. É verdade. Gente, estamos nos aproximando aí dos 60 minutos limitantes aqui do nosso tempo da live, e proposto também para a nossa live, até em respeito a quem nos assiste. E eu queria deixar esse restante final, primeiro para dizer que na próxima terça daremos sequência a essa maratona de lives,
em breve acompanhe pelos nossos canais do Congresso, no meu canal do Instagram, do canal do Instagram do professor Alex, a divulgação do próximo convidado e tema. Mas eu queria deixar, além dessa divulgação, deixar esse restante, esses minutos finais aí para que nosso convidado Gilberto teça seus comentários finais aqui, faça seus agradecimentos e, mais uma vez, fazendo o nosso agradecimento pelo seu tempo, Gilberto. Nós sabemos, eu conheço o profissional que você é, abnegado, dedicado, vocacionado, né? Como diz o nosso amigo em comum, Marialvo, é aquele que se coloca numa posição de um agente público, não por agente público, mas aquele que tem a finalidade de servir ao público e colocar isso como a questão, uma expressão que Marialvo usa muito, que é a questão fugiu a memória aqui, mas enfim, colocando isso que é muito mais do que uma gestão, do que um governo, mas de Estado, né? A função de Estado que nós exercemos. E aí eu agradeço a parceria de Alex e deixo com você esses instantes finais para essa palavra e essa despedida, não, esse até logo. Mestre Gilberto. Os agradecimentos são nossos, Gilberto, por essa oportunidade realmente de trazer. Isso aqui foi só um pouquinho, né? Foi um avant-première da campanha Destinação. E estamos realmente trabalhando muito, inclusive em parceria com o CRC, porque um dos grandes entraves, digamos, para um melhor sucesso dessa campanha, sobretudo aqui na Paraíba, são alguns fundos ainda que não estão aptos a receberem essas destinações diretamente na declaração. Para você ter ideia, que na Paraíba somos 223 municípios, neste ano apenas 44 estão figurando como aptos. Tá? Já juntamente com a comissão de voluntariado do CRC-PB, nós iremos realizar oficinas, não serão palestras, são oficinas mesmo, com alguns conselhos de alguns municípios que selecionamos, isso previamente, terão outras, claro, para que a gente possa realmente propiciar com que esses municípios, no próximo ano, em 2022, possam figurar nessa declaração e a gente possa ter, digamos, um desempenho maior. Porque, para você ter ideia, cara, eu cito muito hoje como exemplo o município de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, que é um município que tem 17 mil habitantes. E esse município captou, no ano passado, 221 mil. Quase que a mesma coisa que Campina Grande. Campina Grande foi 223 mil, salvo engano. Qual foi o milagre deles? Porque lá tem nome de santo, São José? Acho que não. Trabalho. Tá? Organização e trabalho. Muito organização dos conselhos, tá? E trabalho dos conselheiros. Então, hoje, a gente está trabalhando em duas frentes. Nessa da campanha propriamente dita, de lives, de palestras, estou à disposição, a instituição, a entidade, o município que quiser, poxa, me solicite, nós faremos essa palestra. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco neste momento aqui na cidadania fiscal. Porque queremos ter, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, inúmeros São José da Coroa Grande, e inúmeros Arco-Verdes, que é um outro exemplo clássico que a gente traz para essa palestra. Então, eu que agradeço imensamente, tá? Em nome da Receita Federal, por essa oportunidade. Obrigado, doutor Alex, né, por também estar juntamente com o Gilberto mediando esse nosso encontro. E um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente. E obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, né, nos assistindo até agora. Obrigado. Obrigado, doutor Gilberto. Prazer imenso. Assim que a pandemia permitir, vamos marcar um café juntos aí para a gente bater um papo presencial quando os ciclos fizer possível, né? Para fazer. Sem dúvida. Gente, obrigado pela Gilberto, participação e audiência de todos. Alex, suas palavras finais. Um abração para você, meu amigo. Parabéns pela condição dos trabalhos. Agradecer ao doutor Gilberto pela sua disponibilidade, pela riqueza das informações trazidas aqui para os nossos ouvintes que nos assistem aí de todas as partes da Paraíba, do Brasil, e que a gente possa fazer mais encontros como esse, né? Agradecer àqueles que nos ouvem, mandar aquele abraço. E isso é só uma palhinha do que virá aí no 4º Congresso Paraibano de Direito Tributário. Esperamos todos vocês lá.
É isso. Forte abraço a todos e até a próxima, se assim Deus permitir. Até breve. Grande abraço, pessoal. Até mais. Obrigado. Grande abraço. Tchau.